Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos de volta aqui na plataforma do Embarcados de Webinars. Para você que está a primeira vez aqui na plataforma de Webinars, saiba que quase toda semana temos webinars aqui com bastante conteúdo técnico para quem programa, para quem desenvolve hardware e para quem trabalha com eletrônica. E é uma satisfação imensa poder tê-los aqui esta tarde. Vamos nessa. Pessoal, então, para quem já está acostumado, né, com embarcados.com.br, nós trazemos webinars assim, sempre nessa pegada de desenvolvimento. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui Rogério Bueno, do marketing de produtos de conversão de energia da ST. Então, nós vamos fazer um webinar da ST Microeletrônicas aqui no Embarcados sobre fontes chaveadas digitais inteligentes com USB PD. Simplicidade e alta eficiência baseada no controlador ST1 e Master GAN. Bom demais. Nesse webinar, nós vamos explorar as vantagens da tecnologia GAN, comparada às tecnologias baseadas em silício. Vamos também aprender sobre a topologia ACF, Active Clamp Flyback, comparada à topologia Flyback convencional. Vocês vão também conhecer o ecossistema de ferramentas disponíveis da ST para facilitar a implementação da sua POC, da prova de conceito da solução. Conhecer o exemplo também da ST de projetos de uma fonte isolada de 65 watts com protocolo USB PD com dimensões extremamente reduzidas. E conhecer em detalhes o novo controlador ST1 e a família Master GAN para explorar todas as potencialidades desses novos itens. Estamos falando ao vivo. O Rogério preparou uma apresentação exclusiva aqui hoje para essa tarde, tá? E eu vou chamar agora o Rogério, então, direto de São Paulo, para apresentar o webinar aí para vocês. Vamos lá, Rogério, vem para a sala e é contigo. Olá, pessoal. Tudo bem? Thiago, obrigado pela apresentação. Pessoal, é um prazer aqui estar com vocês nessa tarde de hoje. Meu nome é Rogério Bueno, eu trabalho na ST Microelectronics há 10 anos, sou responsável pela linha de produtos na área de conversão de energia, e a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês das nossas novas tecnologias, tá? Em termos de conversores chaveados, né? A gente vai falar bastante da parte de potência, da parte de contarem no final para a gente, né? E vamos lá. Deixa eu desligar a minha câmera aqui para melhorar um pouquinho a banda. Tá joia. E vamos lá, pessoal. Então vamos lá. A ideia hoje, então, pessoal, é a gente começar falando um pouquinho rapidamente aqui da ST Microelectronics, né? A ST, pessoal, é uma empresa global, é uma empresa franco-italiana, tá? Presente em todos os continentes, né? E para nossa alegria, está presente aqui no nosso Brasil, tá? Aqui no Brasil nós temos 2 escritórios, tá? Nesses escritórios nós temos nosso time de vendas, time de produto, time de aplicação. E a nossa ideia aqui é potencializar, tá? É ajudar as empresas que desenvolvem, tá? Tanto hardware quanto firmware, né? E alavancar o uso dessas tecnologias, tá? A ST já tem esses escritórios aqui hoje, um em São Paulo e outro em Joinville, já estão baseados aqui há décadas, tá? Aqui no Brasil. E a gente tem o maior prazer aí de atender a comunidade de desenvolvimento aqui no país. Tá? Falando um pouquinho da ST aqui, pessoal, alguns pontos bem bacanas para vocês, principalmente para tomada de decisão na escolha de produtos. Tá? O que acontece hoje, né? A tomada de decisão do produto é cada vez mais complexa. Tá? E o cara de bancada lá, ele tem uma decisão extremamente importante que afeta a empresa como um todo, né? E hoje a ST, a gente tem diversos programas, entre eles um programa que a gente chama de longevidade, tá? Esse programa de longevidade, o que é? A ST garante um componente, tá? Seja ele do diodo até o microprocessador, tá? De alguns anos em produção, tá? Sem a gente descontinuar o produto, tá? Então, esse programa é um programa que vai desde 7 anos, tá? Tem longevidade aí de 7 anos, tá?
indo até a 15 anos, pessoal, tá? Então, temos um portfólio enorme com produtos que a gente garante 7 anos, 10 anos, 15 anos, tá? O link está aí no topo da página para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem o QR Code aí do lado esquerdo na parte de baixo aí para vocês avaliarem, tá? Então isso aqui é bem legal. Levem em consideração na hora que vocês forem escolher qualquer semicondutor, tá? Da ST. Uma mensagem aqui, pessoal, onde vocês podem adquirir ST, tá? A ST é uma empresa que trabalha com inúmeros distribuidores autorizados, tá? Nós temos aí 7 opções aí para vocês, tá? De distribuidores, cada um tem seu perfil, cada um tem o seu estilo de importação, tá? Uns são globais, outros são locais, tá? Outros são IDISTs. Então, hoje existem diversas opções para vocês. Para a lista completa, detalhes, contato, e-mail dos distribuidores, tem o QR Code aí também para vocês do lado esquerdo na parte de baixo, tá? Então, mais uma dica aí para vocês de onde encontrar ST. E vamos agora para a agenda de hoje, pessoal, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui, tá? É mostrar para vocês as tendências em termos de energia, tá? No mercado. A gente fala bastante aí, né? Crescimento gigante na parte de semicondutores, tudo, né? Mas a questão é, né? Da onde vai vir toda essa energia? A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho das tecnologias que a gente chama de wide band gap, tá? Dentre elas, a tecnologia GaN, que é uma tecnologia muito interessante e muito importante no mercado de conversores. A gente vai falar na parte de topologias, tá? Nas topologias aí a gente vai falar de uma topologia bem bacana, bem simples de implementar, que traz uma série de vantagens. E aí a gente vai entrar na parte de produto. Vamos falar do ST1, o controlador digital. A gente vai falar do Master GaN, tá? É um produto que dá para ser usado na parte de fontes junto com o ST1 para fazer uma fonte chaveada aí com uma eficiência extremamente alta. Vamos falar das ferramentas de desenvolvimento da ST, quais são os eval boards, quais são os reference designs que a ST tem, as mensagens finais e por último a gente vai abrir aí para a parte de perguntas e respostas, tá? Então vamos lá. Vamos começar agora, pessoal, falando da parte de tendências da parte de energia, tá? O que acontece hoje, pessoal? Existe uma demanda gigantesca por semicondutor, né? Isso a gente vê, é só a gente ligar no noticiário, a gente percebe aí que existe uma demanda gigante de semicondutores, né? Especificamente, pessoal, na parte de fontes chaveadas e na parte de carregadores USB, tá? A gente tem uma demanda aí anualizada, pessoal, de quase 10%, tá? Isso desde 2020, desculpe, tá? E uma projeção que isso se mantenha forte até 2031, tá? Esses números são números aí que a indústria de semicondutores usa para tomada de decisão, né? Cada planta nova aí na parte de semicondutores custa alguns bilhões de dólares. Então, realmente, a gente tem que ter muitos dados para a tomada de decisão correta, né? Então, vamos lá. Se a cada ano, pessoal, a gente cresce quase 10%, tá? A gente está colocando aí no mercado bilhões e bilhões de dispositivos a cada ano, tá? Consumindo cada vez mais potência, tá? Vamos falar, dar um exemplo da parte de celulares, né? Celular, cada vez mais a gente tem telas de LCD de display cada vez maiores, baterias cada vez maiores, que requerem potências maiores. E se a gente tiver os sistemas de fonte, de carregador de bateria que sejam ineficientes, que peguem essa energia e jogam fora em termos de calor, a gente vai estar tendo um desperdício gigante, tá? E a gente não tem toda essa capacidade instalada. Então, o que acontece, tá? Em diversos continentes, diversas agências estão estipulando cada vez mais eficiências mínimas dos dispositivos, tá? Então, hoje, cada vez mais a gente está falando em termos de eficiência, tá? Para diversos mercados, tá? Até mesmo mercados sensíveis a custo. Então,
essa preocupação, alguns mercados demoram um pouco mais, outros mercados já têm essa preocupação agora, mas cada vez mais a gente vai ver a necessidade de ter dispositivos mais eficientes. E para a gente ter dispositivos mais eficientes, nós precisamos de novas tecnologias. Seja em termos de tecnologia de semicondutores, seja em termos de controladores mais inteligentes, tá? E seja em torno de topologias melhores. E é esse que é o objeto da nossa discussão aqui hoje, tá? Vamos falar então, pessoal, de tecnologia de semicondutor, tá? O que a ST está olhando, tá, para aumentar a eficiência, tá, para a gente conseguir ter mais dispositivos plugados na rede, tá? Cada vez mais isso cresce muito rápido, como a gente viu previamente, só que a gente não tem uma disponibilidade de energia infinita, tá? Então a gente tem que ter dispositivos mais eficientes. Então vamos lá. Qual que é o panorama hoje desse mercado, pessoal? Tá? A gente tem aqui os dispositivos que a gente chama de WBG. Tá? O que é o WBG, pessoal? É os Wide Band Gaps. São os materiais novos. Dentre os materiais novos, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter o SiC, o Silicon Carbide, e a gente vai ter o GaN, tá? Que é o nitreto de galho. Tá? Esses dois são os dois materiais aí mais estudados, que toda a indústria está dando uma atenção especial. Tá? Então, esses são materiais muito importantes, tá? Que vêm complementar os materiais já existentes no mercado, que é o silício tradicional, tá? Que com o silício a gente faz um MOSFET, baseado em silício, e a gente faz o IGBT. Tá? Eu nem vou mencionar aqui o bipolar, porque o bipolar praticamente ele já foi aposentado, tá? Em termos de competitividade, em termos de performance, pelo IGBT e pelo MOSFET, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Se a gente olhar esse gráfico é um gráfico assim como se fosse um guia de como que a gente vai usar essas tecnologias e como que elas se complementam, tá? A ST acredita em todas. A gente acredita que essas tecnologias são complementares e vai existir espaço para elas dependendo da potência e da frequência de chaveamento. Neste gráfico aqui que a gente está mostrando, no eixo horizontal, pessoal, a gente tem frequência de operação, tá? E o eixo vertical, a gente tem aqui potência, que está diretamente relacionada aí com a tensão de breakdown das chaves, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós vamos ter, para frequências mais baixas, as tecnologias atuais de GBT, MOSFET, elas vão continuar existindo, elas são a melhor relação custo-benefício. Tá? Então, para essa faixa de operação aqui, pessoal, o MOSFET e o GBT são as escolhas certas. Tá? Entretanto, se a gente precisar, pessoal, diminuir tamanho de sistema para aumentar a frequência de chaveamento, aqui, ó, tá? Cada vez mais a gente precisa de dispositivos menores, eu preciso usar capacitores menores, indutores menores, eu preciso subir a frequência de chaveamento. Quando eu subo a frequência de chaveamento, essas tecnologias novas, as WBG, se tornam extremamente atraentes, tá? Elas apresentam o melhor compromisso entre performance, tá? E benefício para essa faixa de operação. Então, hoje na ST, todas essas tecnologias são importantes, tá? Vão ter espaço para todas, tá? Seja o GBT, o MOSFET tradicional, o MOSFET baseado em Silicon Carbide, tá? Esse daqui é muito famoso aí na parte de tração elétrica, está sendo extremamente usado, sistemas de potência maior, tá? Então, estou falando de algumas dezenas de quilowatts. E a gente vai falar hoje aqui em específico do GaN, pessoal. Por que o GaN? O GaN é um cara muito, uma tecnologia muito legal quando a gente quer aumentar bastante a frequência de chaveamento. Quando a gente precisa ter um sistema realmente reduzido em tamanhos de tamanho de capacitor, tamanho de magnéticos, a tecnologia GaN é a tecnologia aí que se mostra mais atraente, tá? E com a maior aderência a essa aplicação, tá? Então esse é o cenário, tá, pessoal? A ST investe em todas essas tecnologias, mas hoje a gente vai focar no GaN, tá? O que a gente consegue fazer com o GaN na parte de fontes digitais. E antes da gente
falar dos produtos propriamente dito, a gente separou um slide aqui, não para a gente entrar na parte da química do semicondutor, mas é mais para entender o que é o wide band gap, tá, pessoal? Um resumo é algo que eu acho que é uma base é importante para ter uma base sólida nesse entendimento, tá? O que é o band gap, pessoal? Tá? O band gap é a energia necessária para o elétron sair de uma camada de valência para a camada de condução. O que quer dizer isso, pessoal? Quanto que eu tenho que aplicar de campo elétrico para esse elétron que está paradinho aqui na camada de valência, ele pular para a camada de condução e fazer com que a chave seja uma chave fechada, tá? Dispositivos que a gente chama de wide band gap são dispositivos onde a gente precisa de uma energia maior para esse elétron sair da camada de valência para ir para a camada de condução, tá? Com isso, pessoal, tá? Para o mesmo tamanho de semicondutor, comparado com o silício, essas tecnologias conseguem ter uma tensão de ruptura muito maior, tá? Para a mesma tensão, para uma mesma área de silício. Só que, quando eu comparo com a mesma tensão de breakdown, a mesma tensão de ruptura, o que vai acontecer, pessoal? Eu consigo ter dispositivos muito menores. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Para mim ter um dispositivo de 650 volts, por exemplo, GaN, e um dispositivo de silício de 650 volts, o tamanho do die do GaN é 3 vezes menor do que o silício. Então, o que vai acontecer pelo fato de eu diminuir o tamanho do die, eu miniaturizo o tamanho do die? Eu vou ter menores capacitâncias, permitindo com que o dispositivo chaveie mais rápido. Se ele chaveia mais rápido, eu consigo rodar ele em frequências de chaveamento maior, tá? Então, esse daqui, pessoal, é um resumo, tá? É a ideia por trás dessa tecnologia do wide band gap, tá? A gente tentou aqui resumir bastante aqui a discussão, mas esse é o conceito, tá? Para quem tem mais interesse nisso, depois no site da ST tem diversos papers aqui que vai em detalhes, tá? Mas essa aqui que é a ideia dos materiais WBG, tá? Então eu vou ter dispositivos menores, tá? Como mostra aqui na nossa figura aqui, 3 vezes menores. Como ele é menor, ele vai chavear mais rápido. Como ele tem os tempos de chaveamento menor, eu consigo subir a frequência de chaveamento, tá? Sem um comprometimento das perdas de comutação. Na sequência, pessoal. Então vamos lá. Vamos falar agora um pouco. O Rogério comentou que o dispositivo GaN é menor, o tamanho do die é menor, mas o que representa isso na prática, quando eu olho o datasheet do componente? Tá? Aqui a gente coloca aqui, ó, um comparativo das 3 tecnologias da ST. A ST tem todas, tá? O SiC, o silício tradicional e o azulzinho aqui é o GaN, tá? Então, eu tenho 3 dispositivos da ST. O que a gente tem nesse gráfico aqui, pessoal? A gente tem o gráfico do VGS, a tensão que eu preciso aplicar entre gate e source para a chave entrar em condução, versus o QG, que é a carga necessária que eu preciso colocar entre gate e source para o dispositivo entrar em condução. Tá? O que a gente percebe, pessoal? Essa área aqui, ó, que é a área do VGS em função do QG, é diretamente relacionada com a energia necessária que eu preciso para colocar o dispositivo em modo de condução. E o que a gente percebe olhando essa área, pessoal? Quando a gente usa o GaN, pelo fato dele ser pequenininho, aquele slide anterior que eu mostrei para vocês, eu tenho essa área de VGS versus QG 30 vezes menor, tá? 28 vezes para o silício, 34 para o SiC, vai indo, a ordem de grandeza 30 vezes menor do que as tecnologias silício e silicon carbide. Então, para mim acionar um dispositivo GaN, eu preciso de pouquíssima energia.
E o que quer dizer isso, pessoal? Simplifica o driver. Então, aquele dispositivo que você precisa para acionar a chave, no caso do GAN, é um dispositivo que não precisa de muita energia. Ele precisa de velocidade, mas ele não precisa de energia. Tá? Então, aqui, a potência do drive, tá? Só ilustrando aqui a fórmula, a frequência de chaveamento multiplicado pela tensão necessária para entrar em condução, multiplicada pelo QG. Lembrando que o QG está lá na página 3 ou 4 do datasheet. Frequência de chaveamento é da sua aplicação, e o VCC depende da tecnologia, e esse aqui é um ponto importante. Cada fabricante tem uma tecnologia específica e sugere uma tensão de acionamento diferente. Sempre leve em consideração o que o fabricante especifica, tá? Na ST a gente é bem claro com relação a esses pontos, tá? Outro ponto importante, pessoal. Vamos olhar agora a chave, né? Qualquer tipo de chave, seja silício, seja SiC, ou seja GaN, eu vou ter na parte de saída da chave, entre drain e source, um capacitor parasita lá. Porque devido à difusão, vai aparecer um capacitorzinho lá. E esse capacitor, toda vez que eu ficar ligando e desligando a chave, tá? Eu vou dissipar uma energia que está associada a esse capacitor que a gente chama de COSS, tá? Que é o capacitorzinho que está lá na saída em paralelo com a chave, tá? Ele vai estar aqui, pessoal. Não tem ilustração aqui, eu vou tentar aqui mostrar aqui para vocês. Um capacitorzinho que vai estar aqui, ó, paralelo com a chave, tá? Então vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Se a gente comparar a energia que vai se gastar num silício tradicional com o SiC e com o GaN, o que a gente percebe aqui, pessoal? Para a mesma tensão de breakdown, tá? Vamos imaginar que a gente está tratando de um link CC de 400 volts, tá? Com o GaN, pessoal, eu vou ter aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, uns 6, 7 microjoules aqui, ó, tá? A escala aqui tem joules. Quando eu trato do SiC, pessoal, eu estou falando aqui, ó, uns 12,5 microjoules. E se eu falo aqui do silício tradicional, eu vou estar aqui perto de uns 18, 19. O que quer dizer isso, pessoal? Quando eu trabalho com o GaN, essa minha energia que eu vou perder pelo fato de existir aquela capacitância de saída do transistor, é no mínimo metade de qualquer outra tecnologia. Isso mostra que o GaN é muito, muito adequado com aplicações de frequência alta. Agora que a gente falou da tecnologia, pessoal, a gente já fez um comparativo do silício com o SiC, com o GaN. Vamos falar um pouco de topologia, tá? Onde que a gente vai usar isso, tá? Vamos começar a nossa discussão com uma topologia flyback, tá? O flyback ele é bem conhecido, usado em diversos mercados, tá? É uma topologia bem simples de se usar e é muito adequado, tá? Só que ele tem alguns problemas graves, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Então no flyback, o que a gente vai ter, pessoal? A gente vai ter aqui um indutor acoplado, muitas vezes o pessoal chama de transformador, mas é um indutor acoplado, tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal, na topologia aqui? A gente vai ter uma chave para acionar esse indutor acoplado e armazenar energia. Eu vou ter no estágio de saída um circuito retificador, tá? E por causa de um efeito físico desse transformador, eu vou ter uma dispersão. Essa dispersão aqui, pessoal, tem como minimizar, mas não tem como eliminar, tá? E essa indutância de dispersão vai me limitar em termos de energia, tá? Eu vou jogar parte da energia fora por causa dessa dispersão, tá? E como que funciona esse sistema, pessoal? Então, aqui rapidamente, eu vou ter a chave principal, essa chave aqui, ó, acionando. Na hora que eu acionar a chave, a corrente vai circular pelo transistor, nesse sentido. A gente vai ver essa rampinha aqui, ó, tá? Ela vai subir, tá? E o que vai acontecer? Quando chegar no final do ciclo de chaveamento do PWM aqui, na hora que eu desligar a chave, o que vai acontecer?
a corrente que está circulando pelo primário, ela precisa continuar circulando, tá? Parte dessa corrente vai circular pelo secundário, mas, devido a essa indutância aqui, ó, parte da corrente vai continuar circulando pelo primário e vai ser dissipada pelo clamp. Esse clamp aqui, tipicamente, é um diodo mais TVS, ou é um resistor, um capacitor e um diodo. E qual que é o ponto negativo disso, pessoal? Eu vou jogar energia fora, eu vou dissipar energia nesse ramo aqui. Tá? Então, essa energia vai ser dissipada, tá? Eu vou jogar isso fora na forma de calor. Tá? Então, é uma topologia simples, mas tem a limitação aí de jogar parte da energia fora. E a grande vantagem é a simplicidade. Tá? Se você pesquisar na internet, existem diversos controladores aí que podem implementar esse tipo de solução. Tá? É uma solução muito boa para diversas aplicações. Então, como a gente já passou agora na explicação básica do flyback tradicional, vamos por uma variação. Tá? Vamos falar agora de um Active Clamp Flyback, pessoal. Tá? Qual que é a diferença disso, pessoal? A gente vai ver aqui, ó, o indutor acoplado, o secundário, a chave, tudo isso continua igual. Tá? Só que, no lugar do snubber, agora a gente vai ter uma outra associação. A gente vai ter agora um capacitorzinho, tá? Em série com uma chave. Então, para que serve isso, pessoal? Então, vamos lá. Os processos de carga e descarga vão continuar iguais. Então, quando a chave do low side ligar, a corrente vai passar nesse sentido. Tá? Quando a chave desligar, tá? Nesse momento aqui, quando a chave desligar, pessoal, nesse momento aqui, ó, quando a chave do primário desligar, a corrente vai começar a circular pelo secundário. Tá? Só que nesse caso, pessoal, a parte da energia que ia circular na indutância, que estava acumulada na indutância de dispersão, agora ela vai carregar esse capacitor aqui de clamp. Então, eu vou carregar aqui mais e menos esse capacitor. Então, ao invés de eu dissipar aquela energia, eu vou carregar esse capacitor com a energia que estava armazenada na dispersão. Tá? E o que vai acontecer agora, pessoal? A gente tem uma técnica aqui que, a princípio é uma técnica básica, mas você perceber que, de forma analógica, é algo um pouquinho mais complexo. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu carreguei o capacitor. Esse capacitor aqui está carregado. Tá? Já chaveei o low side. E no ciclo de off, o que vai acontecer, pessoal? Quando a corrente no secundário chegar a zero ou próximo de zero, isso quer dizer, a energia armazenada nesse núcleo cessar, eu vou ligar essa chave aqui, ó, superior, esse high side, esse capacitor aqui está ligado aqui mais e menos, e agora eu vou recircular corrente com a energia armazenada nesse capacitor aqui. Nesse momento, eu volto a ter corrente no secundário. E o que vai acontecer com isso? Parte da energia que estava guardada nesse capacitor vai ser transferida para o secundário. Então, ao invés de eu jogar fora aquela energia que estava armazenada no capacitor, eu vou carregar o capacitor de saída com essa energia. Tá? Essa técnica de carga, descarga, a gente chama de Active Clamp. Tá? Então, essa que é a técnica, essa que é a topologia. Então, eu vou ter um clamp ativo, que ele vai ser inteligente para devolver energia para o secundário. O que a gente percebe aqui, pessoal?
A posição que eu vou colocar esse ponto de acionamento aqui é mais complexo. Eu preciso fazer diversos cálculos, tá? E eu vou mostrar para vocês para frente o porquê que a gente optou por uma solução digital. E aqui eu vou precisar de duas chaves. Então, qual é a parte negativa disso? Ao invés de usar uma chave, agora eu vou usar duas chaves nessa arquitetura, tá? Então, essa é a base para nossa discussão nos próximos slides. Então, vamos falar agora um pouquinho de como implementar esse controlador, tá? A ST lançou esse controlador chamado ST1. Este controlador, pessoal, é um controlador digital, tá? Dentro dele aqui eu vou ter um Cortex M0 Plus, tá? Eu vou ter dentro dele aqui uma PHY para USB PD. Eu vou ter aqui dentro dele a interface e o driver para uma retificação síncrona. Eu vou ter dentro desse cara também, pessoal, isolação galvânica. Então, eu não preciso mais usar optoacoplador. Eu vou ter aqui uma lógica para o controle do Active Clamp Flyback. E vou ter mais circuitos de high voltage de startup, descarga de capacitor X. Então, eu vou ter diversas funções dentro de um único package. Para esse produto, a gente chama de ST1. Tá? Aqui, do nosso lado direito, a gente tem um exemplo de uma implementação de um adaptador para celular, tá? Usando o ST1 e mais uma chave GAN que eu vou mostrar para vocês na sequência. Tá? Comparado com o sistema convencional, pessoal, que é o sistema que a gente tem hoje aí no mercado, com silício, flyback tradicional, com esse setup eu consigo ter uma solução 4 vezes menor, 3 vezes mais leve e 20% a menos de perda. Tá? São números bastante interessantes. Falando agora do ST1 em detalhes, pessoal. Então, o que o nosso ST1 vai trazer aí para o mercado, tá? Ele vai ser um controlador para a topologia Active Clamp Flyback, que a gente conversou. Ele tem um retificador síncrono na saída, o driver para ele. Uma PHY para USB compatível com USB 3.1, tá? E também compatível com o PPS, o Programmable Power Supply, que a gente vai discutir. Esse tipo de arquitetura, tá? Requer bastante processamento. A gente usou lá dentro um M0 Plus com 64K de flash, né? Dentro desse cara, a gente também colocou isolação galvânica. Você não precisa colocar o optoacoplador por fora, né? E tudo isso vai te trazer diversas vantagens, tá? Entre elas, pessoal, um sistema com maior eficiência, tá? Um BOM extremamente pequeno, tá? Uma preocupação muito grande com EMI. Uma preocupação que eu digo é a eletrônica inteligente para se minimizar os componentes externos, tá? E um sistema menor. Eu vou rodar numa frequência de chaveamento maior, permitindo com que eu use componentes cada vez menores. Tá? Um ponto importante aqui, pessoal. Tá? Quando eu falo do BOM Savings, qual que é a ideia da ST? Tá? A gente incorporar cada vez mais funções dentro do nosso controlador para se simplificar a eletrônica, colocando cada vez mais funções dentro do mesmo chip. Tá? Flexibilidade, pessoal. Dentro desse chip, ele vai suportar USB modo Power Delivery, single ou multiport. Tá? Dentro desse cara, eu vou ter uma parte da flash que eu posso customizar a aplicação. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que não é necessário escrever um código em C desde o zero. Você vai ter que simplesmente customizar o código. E o protocolo já está lá dentro. Tá? Altíssima eficiência, pessoal. Você viu que eu falei de GAN, eu falei de topologia. Então, a ideia aqui é a gente ter um sistema bastante eficiente, tá? Com uma comutação suave, tá? Baixíssima potência de standby. E ele vai mudar o ponto de operação dependendo da relação entrada, tensão de entrada, potência de saída, tá? E permitir uma alta densidade de potência, tá, pessoal? Então, esse tipo de produto é um produto bem interessante para se usar com transistores GAN.
Vamos para o esquemático, tá? Vamos ver o que a gente faz com esse cara e como que ele faz interface com os componentes externos e como que funciona uma implementação com o ST1, tá? O ST1, pessoal, esse componente aqui na parte de baixo de vocês, ele é um componente com basicamente dois blocos, tá? Um bloco do primário, eu vou chamar primário, tudo que está ligado na rede elétrica, ele vai estar ligado do lado da rede elétrica. E tudo que estiver ligado do lado da carga, eu vou chamar de secundário. Essa barreira que eu vou ter aqui, ó, no meio, pessoal, tá? É uma barreira com isolação galvânica, tá? Que é implementado dentro do chip com acoplamento magnético que suporta até 9,6 kV de pico, permitindo com que seja uma aplicação extremamente segura e isolado, pessoal. Esse é um ponto importante aqui. A arquitetura é isolada, tá? Então vamos para os pontos aqui importantes dessa implementação. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um circuito de high voltage startup e eu vou conseguir partir o chip por esse pino. Não preciso colocar resistor série e dissipar energia. Tá? Então só 2 diodinhos aqui você já consegue partir o chip. Para que serve esse high voltage também? Em geral, na entrada aqui, eu vou ter o filtro de EMI com capacitores de segurança. Esse pino, ele descarrega esses capacitores, evitando com que você precise colocar resistores em paralelo com esse capacitor. Então, esse pininho aqui já vai economizar uma série de componentes externos aqui, tá? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter os pinos de interface com a parte de potência. A parte de potência aqui, pessoal, veja que a gente tem um dispositivo aqui integrado aqui, que é o GAN. Eu vou falar para vocês, é o nosso Master GAN, que vai fazer uma conexão direta com a ST1. O que a gente vai ter aqui de bacana, pessoal? O controle do retificador síncrono. Eu não vou usar diodo na saída, eu vou usar uma chave para fazer o papel do diodo, tá? O que mais que eu vou ter aqui, pessoal? Como a gente vai tratar do USB em modo Power Delivery, a PHY para interface com USB, com host, é interna ao ST1, tá? Então isso aqui vai estar dentro do controlador. E como a gente trata de USB PD em termos de segurança, a gente tem um Power Path aqui, tem uma chavinha séria aqui para ligar e desligar a carga, dependendo da condição de operação. Tá? Então aqui a gente vai ter uma solução completa para rodar em USB em modo Power Delivery. Veja aqui, não é necessário muitos componentes externos para esse tipo de implementação. Aqui, algumas palavras, pessoal, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, o que é um USB em modo Power Delivery. Tá? O Power Delivery, pessoal, basicamente é, quando eu parto a fonte, eu vou partir numa tensão de saída de 5 volts. Se o device que eu pluguei na fonte, tá, ele precisa de mais tensão, ele vai comunicar através da PHY, dos pinos CC1 e CC2, e vai chegar na tensão que ele precisa. Tá? Essas tensões podem ser 9, 5, 9, 15 e 20 volts. Tá? Os cabos tradicionais eles vão até 3 amperes e o cabo, tá? Num cabo especial, ele vai chegar até 5 amperes, tá? Que é o cabo EMC, Electric Market Cable. Tá? Então, esse tipo de negociação é feita direto pelo controlador, e isso é transparente para vocês. E a vantagem desse tipo de arquitetura, eu consegui escalonar em potência. Veja que esse tipo de arquitetura aqui, a gente chega até 100 watts, no caso de 20 volts com 5 amperes. Tá? Então, esse daqui que é o famoso USB Power Delivery. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no ST1. O ST1 é um cara de um package de 36 pinos, com pitch de 0,8 milímetros. Tá? Então veja que a gente tem bastante pino aqui, porque a gente tem controle do primário, controle do secundário. Tá? E a gente tem diversas proteções. Tá? Então, medições de corrente do primário, corrente do secundário, tensão de saída, acionamento do Power Path. Então, tudo isso é feito pelo ST1 através desse pinout. Vamos dar uma olhada no diagrama em blocos. Tá? Diagrama em blocos, pessoal. No secundário, eu tenho o microcontrolador, um Cortex M0 Plus. Tá? Eu vou ter o monitoramento da tensão de saída. Eu vou ter a PHY
do USB, modo Power Delivery. Eu vou ter as interfaces de medição de corrente, temperatura. Eu vou ter a interface para o retificador síncrono, para ligar e desligar o Power Path. Eu vou ter do lado do primário, tá? Uma proteção de over temperature. Eu posso colocar um NTC externo para fazer a proteção de sobretemperatura. Eu tenho os pinos aqui de sense para medir a corrente no primário. Eu tenho o pino de soft start para mudar a rampa do startup da fonte. Eu tenho o gerenciamento dos pinos de alta tensão, do high voltage que a gente comentou, tá? E a parte de gerenciamento da tensão do link CC. O ST1, ele apresenta gerenciamentos de falha no primário e no secundário. Veja que essa tabela que eu coloco aqui do lado direito de vocês vai relacionar o tipo de falha, aonde ele está relacionado, como que o controlador vai tomar ação, tá? Se ele vai ser uma ação com auto restart, se ele vai fazer um latch, ou se ele vai restartar de uma forma condicional. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver um brownout na entrada, tá? Se a tensão de entrada cair abaixo de 100 volts, o controlador desliga e ele só volta a religar, tá? Condicionalmente quando a tensão subir a 115 volts. Tá? Então tem um set bem completo de proteções, tensão, corrente, temperatura, um sistema extremamente protegido. Tá? E aqui como vai funcionar? Basicamente, o nosso sistema, o Power Delivery, ele atende a USB, a última revisão, 3.1. Ele também pode funcionar em modo PPS, que é o Programmable Power Supply, onde a gente pode ter na saída steps customizáveis de 50 mV em modo fonte de tensão, ou steps de 20 mA em modo fonte de corrente. Tá? É algo bem completo, tá? Na norma aqui é bem bacana, você consegue customizar toda a fonte. Tá? A gente tem uma série de proteções térmicas na fonte, tá? Na parte de gerenciamento térmico, onde a gente tem um set point de aviso que a temperatura está alta e um set point de para de chavear, é o over temperature protection. Se ele chegar nesse modo, pessoal, ele vai mudar a configuração de saída para 5 volts, 500 miliamperes. E se a temperatura continuar subindo por 10 segundos, ele desliga a fonte. Tá? Então, todo o set de proteções aqui é bem, bem completo. Como funciona o particionamento do firmware? Tá? Tudo isso aqui é pronto, já vem gravado, já vem na flash do sistema. Tá? Eu vou ter o particionamento com o protocolo USB Power Delivery, tá? Através da PHY, dos pinos CC1 e CC2. Tá? A parte do loop de controle do primário e secundário, tá? Com interface nas máquinas de estado, vão controlar o primário, o H1 e o L1, que são as chaves do primário do Active Clamp Flyback, e vou acionar também a chave do retificador síncrono e da chave do Power Path. Tá? E em paralelo a tudo isso, eu vou ter um particionamento de firmware que vai tratar da parte de interface, que é bem legal, que eu vou mostrar para vocês, que a gente comunica de forma UART através de uma GUI no laptop. Essa GUI, tá, rodando no laptop, é uma interface onde permite você gravar a memória do ST1, customizar a memória do ST1, tudo isso on the fly, ele rodando você consegue mudar, tá? Você consegue ler o status de todos os parâmetros da fonte, tá? Uma parte aqui para o cálculo dos componentes e cálculo da resposta dinâmica do sistema. Aqui nós temos como que funciona essa interface, pessoal. A gente vai ter uma tela inicial aqui onde você vai colocar os parâmetros chaves da fonte, entrada, potência de saída, tensão de saída. Então você vai colocar todos os parâmetros macro do sistema. A GUI já vai fazer uma avaliação do que vai acontecer em termos de ripple do link CC, tá? Que é essa curva aqui, ó, o ripple do link CC, corrente no capacitor, corrente no primário, tudo isso aqui de forma já direto na plataforma. Com isso, você vai ter acesso
a todos os parâmetros sugeridos em termos de capacitância de saída, ESR do secundário, toda a parte de projeto, principalmente do loop de compensação. A estratégia que a gente usa para manter estável o sistema é um controlador PID. Então, a gente vai ter aqui quais são as frequências que eu vou posicionar aqui, os polos e zeros, e quais são os ganhos que eu vou dar no sistema. Tudo isso on the fly. Aqui nosso sisteminha, pessoal, como que eu vou rodar esse cara? Eu tenho duas formas, tá? Eu posso conectar, essa aqui é a placa da fonte, e essa aqui é uma placa que vai fazer o bridge entre a UART, por exemplo, né? A UART aqui, com a placa adaptadora para USB, tá? Então é a nossa plaquinha aqui, a PCC2002, tá? Rodando que é o UART, que a GUI roda no laptop, tá? Ou, se você quiser ligar direto nos pinos de debug, também existe a opção, tá? Então tem dois setups aqui que permitem a configuração desse tipo de arquitetura. Vamos falar aqui rapidamente da parte do Master GAN, que é o chipzinho que vai junto com o ST1. O Master GAN, pessoal, é uma família de produtos no encapsulamento QFN de 9x9, que permitem ser um chip de potência muito importante para a topologia Active Clamped Flyback, tá? 45 watts, 65 watts, ou na topologia LLC, chegando até 400 watts. Todos itens pino a pino compatíveis. Como que é dentro do Master GAN, pessoal? Nós temos aqui os pinos de entrada, tá? Modulação do high side e do low side, pino de shutdown, tá? O gate driver propriamente dito, tá? Com o interlocking. Duas chaves, a chave do high side e a chave do low side. O driver do low side, o driver do high side e do low side. E a chave GAN do high side e a chave GAN do low side. Nesse sistema, pessoal, eu preciso alimentar aqui o chip no pino de VCC de 5 a 6 volts e meio, tá? A parte de potência, tá? Existem os pinos de alimentação separados, tá? E eu posso ter uma diferença de potencial aqui de até 2 volts entre a parte lógica e a parte de potência. Aqui um comentário, pessoal. O GAN, ele não tem o diodo interno, o diodo reverso interno. Entretanto, ele também conduz sem mesmo diodo interno. O único ponto negativo disso é que a tensão, o drop que vai aparecer, pessoal, quando o GAN estiver operando no modo de source padreno, é maior do que o silício tradicional. Vamos para as placas de avaliação. O que a gente vai ter aqui, pessoal? Uma primeira placa de avaliação, 65 watts, rodando um USB PD 3.1, tá? Ele suporta o modo PPS de 3.3 a 21 volts, tá? É uma placa full range, tá? Bem adaptada ao nosso mercado brasileiro. Frequência de chaveamento até 250 kHz, com uma eficiência de 94%. E atingindo um pico de eficiência aqui bem alto na potência máxima, tá? Uma densidade de potência aqui bem alta de 30 watts por polegada cúbica. Aqui o mapa térmico, pessoal, dessa plaquinha. Então a gente vai ter aqui com a câmera térmica, nos piores casos, a gente vê que os componentes mais quentes aqui são os componentes que não são ativos, a ponte retificadora de entrada. Mas veja aqui, num componente QFN 9x9, que é o Master GAN, 107 graus de temperatura, manipulando 65 watts. Aqui a gente vai ter o esquema elétrico dessa placa. Então, nesse esquema elétrico, pessoal, o que a gente vai ter? O Master GAN para fazer o Active Camper Flyback. Lembrando que aqui eu vou ter a chave do high side e do low side. Tá? Eu vou ter o ST1 para fazer o controle do primário e do secundário. Eu vou ter aqui o conector do USB tipo C. Veja que os pinos CC1 e CC2 são conectados diretamente ao ST1 para fazer a comunicação de protocolo. O resto dos componentes da fonte são padrão, o indutor acoplado, ponte retificadora, filtro de EMI, tá? Então a gente vê que é uma implementação realmente bastante simples para 65 watts. Aqui, pessoal, a gente vai ter um reference design, um outro reference design, tá?
usando um transformador planar. Tá? Aqui a gente fala de duas placas, uma placa com um transformador e uma outra placa aqui como se fosse um daughter board, tá? Mas que permite uma densidade de potência maior. Tá? Esse tipo de aplicação também chega nos mesmos 65 watts. Tá? E a vantagem é que a implementação é bem menor. Tudo isso que a gente está discutindo aqui está disponível online para vocês darem uma olhada. Tá? Esse é o Reference Design. Tá? Muito parecido com o anterior, tem o ST1, o MasterGAN 2 para fazer a parte de potência, e a grande diferença vai estar no projeto do transformador planar. Que é a parte de controle, plaquinha de controle. E aqui, pessoal, quais são as mensagens finais aqui, pessoal, que a gente gostaria de passar para vocês, tá? O ST1, pessoal, uma proposta da ST para fazer um produto all-in-one. Então, você vai precisar de apenas um chip para se implementar uma USB PD com uma topologia nova, o Active Clamped Flyback, de uma forma extremamente simples e eficiente. Aqui a gente mostrou para vocês as vantagens do GAN e especificamente da nossa família Master GAN, onde a gente vai ter as chaves, duas chaves GAN na configuração meia ponte com o gate driver incluso, permitindo com que o sistema seja um sistema mais eficiente e mais compacto. Esse tipo de implementação leva em conta todas as proteções necessárias para esse tipo de arquitetura, tá? Fazendo com que tenha um controle de temperatura no primário, temperatura no secundário, se for o caso, sobrecorrente no primário, sobrecorrente no secundário. Né? Então a gente tem aí um set bem interessante de características para implementação de fonte chaveada. Todas as informações que a gente mencionou hoje no webinar estão disponíveis no nosso site, tá? Então você pode entrar no site para pegar as informações do demo board, dos produtos que a gente mostrou hoje. Do ST1 a gente tem duas placas de avaliação. Do MasterGAN a gente tem outras placas de avaliação, tá? E esse ecossistema ele cresce tempo após tempo. Então, cada vez mais temos mais application notes, mais demo boards para facilitar a vida de vocês aí em termos de projeto, tá? E agora, por último, pessoal, queria deixar disponível aí o canal para a gente fazer a parte de perguntas e respostas e reforçar aí para vocês, se vocês tiverem qualquer questão, tá? Qualquer dúvida, o e-mail da ST Brasil está aí na tela, tá? stmicroelectronics.brasil@st.com. Manda um e-mail para a gente com a sua questão, tá? E a gente vai ter o maior prazer em responder vocês aí e em suportar vocês nos desenvolvimentos, tá? Então estou à disposição aí para vocês, tá, pessoal? A gente tem mais 6 minutinhos aí, tá? Para não tomar o tempo de vocês, para a gente ficar dentro do combinado, né? E fiquem à vontade para colocar as respostas, as perguntas que vocês quiserem para a gente, tá? Muito obrigado, Rogério. Obrigado, parabéns pela apresentação. Uma apresentação bem didática aí para o pessoal que quer começar aí a fazer suas fontes chaveadas digitais inteligentes de forma profissional. Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mostrou, eu acho que há uns 4 slides aí atrás, como começar a desenvolver utilizando um dev kit com controlador ST1 e MasterGAN. Você pode reforçar aí para o pessoal que quer começar agora a utilizar essa tecnologia? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá para cá. Isso aí. E esse é um dos exemplos, né? A gente tem um portfólio gigante aí, né? A gente costuma dizer, né? Para o engenheiro de hardware, né? Migrar para a parte totalmente digital é um impacto muito grande. Então, hoje na ST, essa migração do mundo analógico para o digital a gente faz em etapas, né? Então, a primeira ponte que a gente faz do mundo analógico para o mundo digital é a gente usar uma arquitetura onde você customiza os parâmetros e você usa uma GUI para fazer o projeto, tá? Então, a nossa ideia, tá, para facilitar o projeto, para facilitar o trabalho do projetista,
é com a GUI, tá? Com a nossa GUI, o que vai acontecer? Você vai colocar os parâmetros, tá? Os parâmetros de projeto, tá? Tensão de entrada, tensão de saída, ripple de saída, qual é a resposta dinâmica que você quer. E pela GUI, ele vai te guiando com relação a que tipo de solução que você vai implementar. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos fazer uma fonte de 10 watts e uma fonte de 60 watts. Os valores de capacitores são todos diferentes, valores de transformadores são todos diferentes, indutância de primária é diferente. Então, tudo isso, todas essas interações, não existe uma resposta única. Então, na GUI, você faz passo a passo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma questão que é recorrente, que é a parte de transformadores, né? Eu uso o valor que a ferramenta me dá ou eu uso aquele valor que é o valor real? Você pode usar o teu valor real, você vai colocar lá, por exemplo, minha indutância de primário é 100 microhenries, tá? E a minha dispersão é 10 microhenries. Você vai colocar lá 100 micro e 10 micro. Com esses dois valores, ele já vai te calcular qual é o capacitor de clamp que você precisa. Lembra daquele capacitor? Quando a gente volta, vamos voltar aqui na topologia. Eu fiz questão de separar a topologia da apresentação, porque é importante a gente entender o conceito lá do Active Clamped Flyback. Aqui, ó. Vamos voltar mais um. Vamos lá. Vai chegar. Eu sou lento, mas... Aqui, ó. Então, a gente vai ter, pessoal, esse capacitorzinho que está em série com a chave do canal alto. Para dimensionar esse capacitor ele tem que armazenar energia que está guardada na indutância de leakage. Então, a ferramenta vai te falar o seguinte: se você falar que esse capacitor é 100 micro e você quer rodar, sei lá, 100 kHz, esse capacitor vai ser 12 nano. Se você falar que você consegue ter uma leakage bem pior, de 30 micro, por exemplo, você vai ter que mudar esse capacitor. E a ferramenta já vai te guiar no projeto para ter uma leakage, para o capacitor ser proporcional à leakage que você quer. Além disso, o software vai calcular qual é o tempo que essa chave HS vai ficar ligada. Veja que essa chave, ela vai ficar ligada e vai ter um tempo morto até você ligar a chave posterior. Tudo isso é calculado pelo firmware de forma com que eu tenha um ZVS mais próximo do possível, para me garantir uma comutação suave. Garantindo uma comutação suave, eu tenho maior eficiência. Então, está tudo amarrado, e a forma com que a ST enxerga que a gente consegue fazer isso de uma forma dinâmica e com menos trauma de projeto, é usando a ferramenta, usando a GUI. Então, a ideia aqui por trás disso é, vamos usar a ferramenta, vamos usar a GUI, tá? É uma topologia nova, é um controlador novo, vão surgir dúvidas, mas a gente está à disposição aí para ajudá-los aí no que vocês tiverem de dúvidas com relação a esse item, tá? Tá joia, Rogério. Obrigado. Rogério, o Maurício faz uma pergunta aqui com relação à solução ST1, se ela poderia ser adaptada para trabalhar com baixa tensão na entrada de 20 a 30 VDC. Boa, Maurício, né? Maurício. Maurício, obrigado pela pergunta. As tensões de entrada de brownout, tanto o in, a tensão que você entra em brownout, quanto a tensão que você sai de brownout, são configuráveis por firmware. Então você pode chegar lá no firmware, naquela ferramentazinha, e mudar no registrador a tensão mínima, a tensão máxima. Só que eu não sei de cabeça se a gente consegue chegar em 20 volts. Você me pegou aí. Eu vou pedir a gentileza você mandar um e-mail para o stmicroelectronics.brasil. A gente dá uma olhada, te manda a documentação e a gente pode seguir adiante, tá? Mas obrigado pela questão, tá? Mas a gente consegue customizar, mas eu não sei se a gente chega perto do limite mínimo. Tá joia, obrigado, Rogério. Obrigado, Maurício. Tem uma pergunta do João Pedro, Rogério, com relação a qual micro você recomendaria para controle de um conversor CC-CC aplicado à microgeração de energia renovável. Ele não dá as faixas de tensão aqui não, mas... Legal. Obrigado pela pergunta, tá? A ST tem um portfólio muito amplo, né, de componentes. O ST1, ele não faz essa função,
tá? Entretanto, nós temos a família G4, STM32G4. Dentro desse processador, é um processador genérico, tá? Então ele consegue fazer assim, qualquer tipo de modulação. Ele não tem a máquina de estados, então você vai ter que fazer toda a implementação do compensador, tudo na mão, tá? Você vai ter que discretizar tudo na mão. Mas uma sugestão é você procurar no nosso site lá, STM32G4, e vai ter a família específica para Power Conversion. Tá? Se você tiver interesse, a gente tem até uma plaquinha de avaliação para a parte de Power Conversion, que você pode adaptar no seu projeto aí, mas assim, um pontapé inicial para a parte de conversor digital com microcontrolador seria a família G4, tá? G4. O João Pedro complementa aqui, faixas de tensão de 400 volts de entrada. É isso aí, né, Rogério? Mantém o mesmo, né? A diferença fica mais no projeto dos componentes, na parte de potência externa, né? Que aí você vai ter que tomar cuidado com segurança, etc. Mas assim, o controlador em si é muito parecido. Tá joia. Muito obrigado pro João Pedro, Maurício ter enviado aí as perguntas. Obrigado, Rogério, por ter feito essa apresentação exclusiva aqui para o webinar aqui com a gente hoje, ao vivo. E eu gostaria de deixar um espaço aí para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Thiago. Primeiramente, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? A gente sabe o quão corrido é a agenda de todo mundo aí, principalmente de quem trabalha com a parte de desenvolvimento, né? Sempre a gente tem que equilibrar diversos pratos ao mesmo tempo. É um prazer aí ficar com vocês essa tarde, só uma horinha à tarde. A ST é uma empresa que acredita muito no Brasil, tá? Nós temos escritório local, nós temos um time aqui no Brasil, diversos distribuidores trabalhando com a gente. Então, pensando em semicondutores, pessoal, dá uma olhadinha no site da ST, portfólio bastante amplo. A ST tem um portfólio gigantesco que cobre desde a parte puramente digital, na parte analógica, nos sistemas mais mistos, como o ST1 que eu mostrei para vocês. Nós temos diversas soluções para GAN, tá? Vou imaginar que no teu sistema você quer usar um GAN mais um gate driver, a gente tem o driver GAN, a gente tem a chave GAN, a gente tem o Viper GAN, então a gente tem uma série de produtos, tá, orientados na parte de conversão de energia. E a gente realmente acredita que os esforços aí, a gente somar os esforços de toda a comunidade, vai de encontro ao desenvolvimento do Brasil como um todo, tá? Então a gente agradece aí o Embarcados pela iniciativa dos webinars, que é fantástico, é fabuloso. A gente fica muito, muito feliz de participar, de tentar contribuir nesse sentido. No nosso site a gente tem muita informação. O que vocês não encontrarem, fique à vontade para entrar em contato com a ST. Nós temos aí responsáveis pela linha. Eu sou responsável pela linha de analógicos, na parte de potência. Eu tenho meu colega na parte de sensores, eu tenho meu colega na parte de microcontroladores, e a gente vai ficar à disposição para ajudar vocês aí no que for necessário. E novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Até o próximo webinar. Obrigado, Rogério. Pessoal, quem assistiu esse webinar e ficou com dúvidas, mande e-mail aí para o stmicroelectronics.brasil@st.com, que nem está na tela. Se você mencionar que você viu o webinar que está com dúvida, essa dúvida vai ser redirecionada para o Rogério e o Rogério responde para vocês. É uma satisfação imensa receber o Rogério aqui, que é um craque em analógica e fontes, e tem essa didática incrível, viu, Rogério? Obrigado mesmo. É muito difícil trazer você aqui. A gente sabe que o seu tempo é precioso, você atende diversos clientes e trabalha com vários projetos aí dentro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Então, até o próximo webinar. Tem diversos webinars da ST gravados no Embarcados. Então, fiquem à vontade para reverem também os outros webinars. Esse webinar será publicado em breve no Embarcados. É isso aí. Obrigado, pessoal.